Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Que bom que você chegou aqui nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel e nós estamos fazendo uma série de estudos da Palavra de Deus. E hoje nós iremos estudar sobre o milênio, né, ou 1000 anos, como é conhecido. Eu convido você, aonde você está mesmo, curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Amado e eterno Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que nós vamos abrir a Tua Palavra, que o Senhor possa nos conceder entendimento dos altos dos céus. Possamos compreender, Senhor, aqui um pouco sobre o milênio. Nos ajude e nos dê sabedoria dos altos dos céus. Esteja com essa pessoa que está estudando conosco. Que o Senhor possa também iluminar, Senhor, ela com o Teu Santo Espírito. Obrigado, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia. E aqui está a minha Bíblia. E eu convido você também a estar com a sua, para podermos conferir junto, né, as passagens que nós iremos ler. Eu gostaria de fazer uma pequena leitura, que nos diz o seguinte, veja só. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Onde, em que circunstância estará Satanás? Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos resposta nas Escrituras Sagradas para essas indagações. O estudo anterior nós falamos sobre a volta de Jesus. E hoje nós iremos falar, né, o que ocorrerá após a volta de Jesus. Para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 20, e o verso 6. E vamos responder essa pergunta. Apocalipse capítulo 20, o verso 6 nos diz o seguinte: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse da segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinará com ele os 1000 anos, né? Então, para onde irão os salvos, né? E quanto tempo ali permanecerão? Perceba que os salvos, eles irão para o céu. Na segunda volta de Cristo, Cristo leva, é claro, os salvos para o céu. E perceba que eles reinarão com Cristo no céu durante 1000 anos, como o texto aqui nos apresenta. É interessante também que o texto chega a dizer que nós seremos, né, sacerdotes de Deus. E um outro fato que chama a atenção, que a morte não terá mais domínio sobre nós, né? Então, que privilégio enorme, não é isso? De nós podermos estar no céu, estar na presença de Cristo, reinar com Cristo durante 1000 anos, sermos sacerdote de Deus e a morte não terá mais poder sobre nós. Então, é isso que vai acontecer, né, na segunda volta de Cristo. Perceba o seguinte: o que os salvos farão no céu? Vamos descobrir na palavra de Deus? Aí, continuando no livro de Apocalipse, o capítulo 20, o verso 4, ele nos dá uma resposta, né? Nós vamos pegar só a primeira parte do texto, para nós compreendermos. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Então, perceba que João aqui, ele teve uma visão, e nessa visão ele viu tronos, né? E ele viu também pessoas as quais foram dado autoridade de julgar.
E nós temos um outro texto também que complementa esse texto de Apocalipse, né? É o livro de 1 Coríntios. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, estou com a minha aberta. O capítulo é o capítulo 6 e o verso é o verso 2. E o texto nos fala o seguinte, veja só o que nos diz o texto. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Né? É uma pergunta. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então perceba que o texto fala bem assim, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? O primeiro texto de Apocalipse diz que João viu tronos e foi dado a pessoas a autoridade de julgar. Aqui diz que os santos hão de julgar o mundo. Como funciona isso? Perceba que lá no céu existem livros, né? Existem registros, e registros de pecados, como por exemplo o livro da morte, né? O livro da morte, se o nosso nome estiver no livro da morte, nós estamos perdidos. Existe o livro da vida, né? Quando nós aceitamos a Jesus, nosso nome é escrito no livro da vida. Existe o livro de memória, que muitas vezes nós sofremos por amor a Jesus, e nosso nome está escrito lá no livro de memória, né? Está escrito lá todo sofrimento, não é mesmo? Toda a dor que passamos por amor a Jesus. Então, no céu, os santos, né, os salvos, eles terão acesso a esses livros. E ao ter acesso a esses livros, eles vão descobrir porque muitas pessoas não chegaram até o céu. Eles compreenderão porque muitas pessoas não estarão no céu. E como isso? É claro que lá vai estar relatado, né, a história daquela pessoa. E lá vai estar relatado o motivo pelo qual aquela pessoa se perdeu. O motivo pelo qual ela não chegou ao céu. E lá nós vamos entender realmente e compreender o quanto Deus foi justo com aquela pessoa, não querendo que ela se perdesse. Mas infelizmente ela deu atenção mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus e acabou se perdendo. Um outro ponto que é interessante aqui, que os salvos estarão no céu, não é mesmo? Se os salvos estarão no céu, como ficará então a terra, né, nesse período que os salvos estarão no céu, um período de 1000 anos? Como ficará então a terra? E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 4. Jeremias está no Velho Testamento. E o verso é o verso, capítulo 4, o verso 23 ao 26 nos diz o seguinte, veja só o que nos diz o texto. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Como ficará então a terra? Né? O primeiro texto, quando nós lemos o verso 23, diz que ela ficará sem forma e vazia. E o céu não terá luz, né? Quando nós seguimos o texto fala bem assim, que não havia homem nenhum, né, sobre a terra. E o próximo texto diz o seguinte, que ela estará desolada e vazia. Desolada e vazia. Mas o capítulo 25 de Jeremias também nos diz algo. Capítulo 25, o verso 33 de Jeremias nos diz o seguinte: os que o Senhor entregará à morte, naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Perceba que
os perdidos aqui estarão sobre a face da terra. Estarão todos mortos. Perceba que o texto diz que não haverá quem chore por eles. Não haverá quem faça o sepultamento deles. Mas eles estarão sobre a face da terra como esterco. É assim que ficará a terra, né, durante esse período que os salvos estarão no céu, sem forma e vazia, né, um deserto, as cidades derribadas, não é mesmo? Não haverá homem nenhum sobre a face da terra. Serão como estercos, né? Mortos sobre a face da terra como estercos. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Apocalipse capítulo 20, e o verso é o verso 1 ao 3, nos diz o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, perceba o seguinte: quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Satanás e seus anjos. Satanás e seus anjos. Perceba que o texto que nós lemos aqui, ele fala sobre uma prisão. Satanás será lançado numa prisão. E como vai ser essa prisão? Aqui nós não estamos falando de uma prisão de grade, uma prisão fechada, de maneira nenhuma. Perceba que Satanás ele estará na terra, ele e os seus anjos. Os salvos estarão no céu com o Senhor Jesus. Os perdidos estarão destruídos, estarão mortos sobre a face da terra. Então Satanás contempla tudo isso. E perceba que ele não vai ter a quem mais prejudicar, ele não vai ter a quem mais tentar, ele não vai ter a quem mais destruir. Você entende? E para ele será uma prisão. Nós estamos falando aqui de uma prisão de circunstância. De circunstância. Para ele realmente será uma prisão. Mas perceba o seguinte, perceba que no verso 3 diz que é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, os 1000 anos, esses 1000 anos, eles acabam. E o que acontece quando esses 1000 anos, eles acabam? O capítulo 20, ele nos dará uma resposta. O capítulo 20, e o verso é o verso 5, que nos diz assim: Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os mil anos. Veja só o que o texto diz: o restante dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. O que é interessante também, que o verso 7 nos diz o seguinte: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, os ímpios, os perdidos, que estão sobre a face da terra, mortos, eles são ressuscitados, né? Eles são ressuscitados. E quando os ímpios são ressuscitados, o que acontece também com Satanás? Ele é solto da sua prisão. Então os ímpios ressuscitam e Satanás agora é solto da sua prisão. Mas por que ele é solto da sua prisão? Porque ele, né, terá novamente a oportunidade de tentar. Você entende? Que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos? No capítulo 21 de Apocalipse, o verso 2 nos diz o seguinte: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada
para o seu esposo. O verso 10 nos diz o seguinte, do mesmo capítulo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. O que acontece aqui nesses dois textos que nós lemos? Aqui nós vemos então que a cidade santa, né, ela desce do céu, não é isso? E dentro da cidade santa está quem? Estarão dentro da cidade os salvos e Jesus. Fora da cidade estará quem fora da cidade? Fora da cidade estarão, né, os perdidos, juntamente com Satanás, né? Agora tem um fato que é interessante e diz assim: o que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? O que o inimigo fará? Vamos ver o que fará então? O capítulo 20, o verso 8, nos dá a resposta. O capítulo 20, o verso 8, nos diz o seguinte: e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, né? Então perceba o seguinte, o que acontece aqui agora? O inimigo, Satanás, ele reunirá seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar, né, e tentar possuir a cidade santa, que descerá do céu. Então o inimigo aqui, ele tem um plano, né, um plano audacioso, né? Ele tem um plano aqui suicida, como a Bíblia diz que ele é suicida, né, desde o começo do mundo. Então, qual o plano do inimigo? Ele coloca agora na cabeça dos ímpios, né, que eles podem invadir a Nova Jerusalém, que eles têm condições de invadir a Nova Jerusalém. E que, ao invadir a Nova Jerusalém, eles podem tomar a Nova Jerusalém à força, né, e terem a Nova Jerusalém para eles. Mas um fato que chama a atenção, no verso 9, diz assim, veja só o que diz no verso 9. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Perceba aqui que essa aqui é a sentença final, né, dos perdidos, de Satanás e seus anjos. É a sentença final. Perceba que ao tentarem invadir Jerusalém, a cidade santa, o que acontece agora? Deus toma uma providência, e a providência de Deus é a destruição dos perdidos, a destruição de Satanás, a destruição dos seus anjos. E agora descerá fogo do céu e enxofre aos que rejeitarem a salvação. O fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus, mas depois de dadas todas as oportunidades, Ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Então perceba que Satanás, ele é destruído, os ímpios são destruídos, os anjos maus de Satanás são também destruídos. E perceba, é claro, que Satanás ele demorará mais tempo para ser consumido pelo fogo eterno. É como se você botasse fogo em algo e você alimentasse esse fogo com combustível e a chama desse fogo parece que nunca vai ter fim.
Mas perceba que essas chamas elas terão fim, mas Satanás demorará mais tempo para ser consumido, porque todo o pecado da humanidade, né, ele foi causador de toda a dor, todo o sofrimento, né, e toda a morte. Então, perceba o seguinte, perceba que um dia então Deus destruirá para sempre o pecado. E quando esse dia chegar, não haverá mais pecador e nem haverá pecado. A Bíblia diz que Deus fará, não é, de todas as coisas, coisas novas. Então Deus porá um fim para sempre no mal. Deus destruirá para sempre Satanás. Que privilégio eu e você sabermos dessas coisas, não é mesmo? Que bom sabermos que existe um Deus de amor, né? Um Deus de misericórdia, mas também que bom saber que existe um Deus de justiça, né? E no seu tempo Deus fará justiça. Eu agradeço você por ter acompanhado esse vídeo até o final. Se você gostou do vídeo, se inscreva, né, no nosso canal. Aí embaixo tem um botão se inscrever, para que você receba mais notificações de novos vídeos. Eu convido você nesse momento a curvar a sua fronte e vamos conversar com Deus. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado por esse momento do estudo da Tua Palavra. Esteja com essa pessoa que estudou a Bíblia conosco, que o Senhor possa abençoar de maneira toda especial. E que bom saber, Senhor, que um dia o Senhor porá fim a todo mal. Não vai existir mais pecado, não vai existir mais pecador, e todas as coisas serão novas. Nós te agradecemos, Senhor, em saber dessas boas novas notícias. Esteja conosco. Nos abençoe não só hoje, mas para todo sempre. Nós pedimos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. E lhe agradeço por você ter acompanhado esse estudo até o final. Que Deus possa lhe abençoar, né? E até mais uma próxima.